Juízes capítulo 2. Verso 1. O anjo do Senhor subiu a Gilgal de Gilgal a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi por juramento dar a seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os seus deuses. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele, como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Amém? Triste fim de Israel. Amém? O tema da mensagem de hoje é imitando o inimigo. Como nós sabemos, terminamos o livro de Josué e vamos continuar a história do livro de Juízes. E nós sabemos que nós vivemos dia de pluralismo. O que é o pluralismo? A sociedade hoje ela tem vários estilos de vida e crenças diferentes. Nós vivemos uma democracia, e a democracia ela dá liberdade, segundo a lei, das pessoas adorarem aquilo que elas acharem melhor. Por isso nós temos que velar e orar pela liberdade religiosa que nós ainda temos no nosso país. Ainda temos essa liberdade de adorar o Deus de Israel, a Jesus Cristo, o Senhor que morreu por nós na cruz. Ainda temos. Por isso eu faço um alerta: cuidado em quem você vai votar nas próximas eleições.
Amém? Eu não vou fazer juízo aqui, dizer vote nesse, vote naquele, porque esse eu entendo que não é o meu papel. Mas você sabe que nós temos que votar em pessoas que temam ao Senhor. Analise se aquele candidato que você pretende votar, se ele valoriza a família, se ele valoriza Deus, se ele... Enfim, procure por misericórdia saber quem você vai votar, porque o futuro da nação está nas mãos dos próximos que virão. E se nós fizermos um voto errado, nós vamos colocar o futuro, quem sabe não nosso, mas o futuro dos nossos filhos na mão de pessoas que não adoram ao Deus de Israel e não creem no Deus a qual nós servimos. Por isso, nessa sociedade que vivemos, onde tem vários estilos de vida, crenças diferentes, fica difícil e confuso. Muitas vezes a gente pode começar a pensar que a tolerância é o mesmo que a aprovação. Nós temos que entender que tem pessoas que não temem ao Deus que nós servimos e o Deus que nós pregamos hoje, mas nós temos que ter paciência, tolerância com aqueles que possuem crenças e práticas que, ao nosso ver e ao ver da palavra de Deus, Deus condena, porque nós não temos a autoridade e nem podemos eliminar aqueles que discordam da fé cristã. Nós não podemos sair aí pichando muro, brigando com as pessoas, matando as pessoas. Não é esse o nosso papel, porque nós temos a obrigação diante de Deus de manter um estilo de vida separado, porque há pessoas que não adoram ao Deus que nós adoramos, e cabe a mim e a você ter a obrigação de manter o modo de vida separado. Nós precisamos nos separar. Nós precisamos nos separar para que nós não sejamos condenados, contaminados por aqueles que discordam de nós. Então a gente percebe que a própria natureza do cristão, ele requer que eu e você sejamos separados daquilo que é profano. Amém? Você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Nós temos, a palavra de Deus diz em 2 Pedro 1,4, diz que nós temos a natureza de Cristo. Olha o que Pedro escreveu. Ele disse assim: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O apóstolo Paulo, ele faz um contraste entre cristãos e não cristãos, justiça e iniquidade, luz e trevas. Ele faz um contraste entre Cristo e o maligno, crente e o incrédulo, o santuário de Deus e os ídolos, porque ele diz que não tem comunhão da luz com as trevas, não tem comunhão da justiça com a iniquidade, não tem comunhão entre Cristo e Belial, não pode haver comunhão, e nós não podemos chamar luz de trevas. Por que eu estou falando disso? Porque tem pessoas aí que não temem, não conhecem o Deus que nós servimos, eles adoram outros deuses, adoram outros ídolos, mas cabe a mim e a você, como cristãos que nós somos, através da oração, através do testemunho e da persuasão, através do amor, nós temos que ganhar essas pessoas para Cristo que ainda não conhecem o Deus que nós servimos. Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo, prega o Evangelho. Aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê, ele vai ser condenado. Então, nesse pluralismo que a sociedade vive, de crença e de estilo de vida, nós temos o nosso estilo de vida. E qual é o estilo de vida que Deus separou para mim e para você? Que nós não fôssemos contaminados por aqueles que discordam de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz. Luz não tem comunhão com treva. Nós temos a natureza de Cristo, e por ter a natureza de Cristo, nós não podemos nos envolver. Não é que você e eu vamos ficar dentro de uma bolha, mas é que nós não vamos... o que está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas estão com medo de ser taxada. Tem um nome, é politicamente correto, não é? Como é que chama? Cancelamento, né? As pessoas estão com medo de ser canceladas. Essa é a frase do momento, né? Cancelamento. Se um empresário, vamos supor, ele tem lá uma pizzaria, ele fala alguma coisa contra algum grupo religioso ou algum grupo étnico, alguma coisa, e logo vem uma enxurrada de pessoas tentando cancelar o negócio daquela pessoa, marcando com hashtag, né? Não a esse comércio, não vá, não visite. E as pessoas com esse medo, essa cultura de cancelamento, essa cultura do politicamente correto, elas estão confundindo tolerância com
recebem uma aprovação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós confundimos o amor. Paul Washer, ele disse assim: o amor tudo suporta, mas não aceita tudo, pois o que aceita tudo, o que tudo aceita, não é amor, mas omissão. Então o amor tudo suporta, mas ele não aceita tudo, porque o que aceita tudo não é amor, é omissão. Então tem coisas que a Bíblia condena, e eu e você não podemos ter essa aprovação. Nós podemos amar, devemos amar, nós precisamos estar junto dessas pessoas pregando e falando a verdade de Deus, mas nós não podemos aprovar práticas que estão fora da palavra de Deus. Amém? Você concorda comigo? Nós não podemos aprovar, mesmo que as pessoas vão nos cancelar. E isso aí já é antigo, é só olhar para os discípulos, é só olhar para Paulo, para Silas, quando eles estavam presos na prisão. Eles foram presos, chicoteados e machucados, porque eles pregaram a verdade e não tiveram medo. Mas por que eu estou falando sobre isso? Sobre não tolerar, sobre não aprovar essas práticas, muitas vezes religiosas ou práticas humanas, porque o texto de Juízes, capítulo 2, mostra que Israel acabou se habituando aos costumes depravados dos vizinhos que eram pagãos. Eles se acostumaram tanto com o pecado dos seus vizinhos, que ao ponto do pecado não parecer mais pecado, porque eles se habituaram, e a ordem de Deus, através de Moisés, através de Josué, vocês vão conquistar a terra, destruam tudo que há na terra, não façam pacto com esse povo, não casem com esse povo, não se misturem com esse povo. Mas nós estamos aprendendo que eles não ouviram, eles ouviram, mas não obedeceram. Então eles se acostumaram tanto com o pecado dos vizinhos, como a idolatria, a depravação moral, que o pecado ele passou a não ser mais pecado. Isaías 5, 20 ao 22 lá diz assim, que chamam o bem de mal, as trevas de luz, o amargo de doce. E há uma exortação de Deus: nós não podemos chamar o amargo de doce. E muitas pessoas não entendem isso. E esse povo, eles passaram a se interessar pela forma como os vizinhos estavam adorando. E não demorou muito para eles começarem a viver como eles e a imitar os seus hábitos. É o que nós falamos domingo passado. Para os cristãos que somos nós, esse é o mesmo processo que tem levado muitos a deixar Deus. Eu vou falar aqui algo que você vai se lembrar, porque o mundo quer nos corromper, o mundo quer nos contaminar, o mundo quer nos afastar de Deus, e ele faz de tudo. O mundo lá fora quer nos afastar dos mandamentos de Deus, e por querer nos contaminar, preste atenção nessa progressão. Você vai lembrar que eu já falei isso. A contaminação começa com a amizade do mundo, que pode nos levar ao amor pelo mundo, e acaba nos levando a nos conformarmos com o mundo, e como resultado seremos condenados com o mundo. Então tudo começa com a amizade do mundo. Quando eu costumo me habituar e acho que aquilo não é mais pecado, e eu acostumo com aquilo e o pecado já não é mais pecado, isso se torna normal para mim. E o que acontece? Eu começo a ter amizade com o mundo. Esse tipo de julgamento que veio sobre Ló. Ló, quando ele foi para Sodoma e Gomorra, ele se habituou, ele se acostumou com os pecados daquela cidade. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele se deixou ser contaminado pelo mundo e morreu porque ele perdeu ali a presença de Deus. A mesma coisa aconteceu com o rei Saul. Então a gente percebe que Israel se degenerou rapidamente depois que uma nova geração assumiu a liderança. A geração que veio não conhecia Deus, não conhecia a palavra, não conhecia o Deus da palavra, não conhecia os grandes feitos que o Senhor havia feito. Por isso o povo de Israel passou a imitar o inimigo. Amém? A primeira coisa que eu aprendo com o texto: Israel falhou em obedecer ao Senhor. O texto começa da seguinte forma: começa dizendo: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Por que vocês não me obedeceram?
Deus fez uma pergunta: portanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os seus deuses e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então, por Israel não ter obedecido a ordem de expulsar todos os habitantes daquela terra, eles começaram a fazer acordo com as nações que eles deveriam derrotar e eles deveriam expulsar. E além do mais, além de tudo, eles cometeram um dos piores pecados que a Bíblia diz, que foi a idolatria. Eles passaram a cultuar os deuses, a Baal, a Astarote. Eles começaram a adorar os deuses daqueles povos que não era para eles fazerem acordo, não era para eles se misturar. Eles passaram a se tornar idólatras. E a Bíblia diz que a idolatria é uma abominação, é uma transgressão dos mandamentos do Senhor. Porque se você ler em Êxodo capítulo 20, lá está uma lista dos 10 mandamentos. E um desses 10 mandamentos é: não farás imagem de escultura, não fará imagem de nenhum animal, não fará imagem de nada, porque senão vocês vão dar glória a essa imagem que foi feita. Então a idolatria é adorar a criatura em lugar do Criador. E a idolatria ela começou com Lúcifer, porque a palavra do Senhor disse em Isaías 14:14, o próprio Lúcifer, ele disse assim: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então a idolatria ela começou com Lúcifer, e ela entrou na humanidade através de Eva, porque Eva quis ser igual a Deus, porque a ordem de Deus é: de todas as árvores do jardim vocês podem tocar, comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem tocar, vocês não podem comer. E aquilo, havia uma orientação dizendo: quando vocês comerem, vocês vão pecar. Então a idolatria, a palavra ídolo significa coisa vã, é aquilo que não tem nenhum valor. Então os ídolos são substitutos mortos para um Deus vivo, porque o ídolo ele dá uma falsa segurança de que eles podem ajudar alguém. Só que a idolatria é resultado do entorpecimento da razão, porque é uma cegueira espiritual. Os homens adoram a um Deus que foi criado por eles mesmos. É o entorpecimento da razão, é uma cegueira espiritual. Por isso que Salmo 115 diz que os ídolos não têm vida. Salmo 115 diz que eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam. E lá diz que eles tão pouco podem fazer bem quanto eles não podem fazer o mal. Então ele não pode escutar uma oração, ele não pode atender o chamado de ninguém, ele não pode interceder em favor de ninguém, porque a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 2,5 que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Só que o povo de Israel esqueceu o Deus de Israel e passaram a adorar outros deuses, e por passar a adorar outros deuses, fazer comunhão, acordos com esse povo, eles se contaminaram e eles se tornaram idólatras, eles passaram a cultuar outros deuses. E quando se fala de ídolo, que é uma coisa vã, muitas vezes nós pensamos só uma estátua feita por mãos humanas, de pau, de pedra, de gesso, fincada com prego, com martelo. Não é somente esse tipo de ídolo. Pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua casa, pode ser seu filho, pode ser seu emprego, pode ser seu carro, pode ser sua casa, pode ser seu ministério. Um ídolo que foi criado para colocar-se no lugar de Deus. É isso que se fala de idolatria. Eu sempre conto a história aqui. Eu não idolatrava a televisão, mas quando eu comecei a ser chamado por Deus, no início do meu ministério, quando eu morava lá em Aparecida de Goiânia, eu trabalhava no supermercado Bretas ali do Goiânia Shopping. Eu chegava muito cansado, era um trabalho braçal. Para você ter uma ideia, eu chegava 2 horas da tarde, 2h30, 3 horas, parava um caminhão truncado lá na rampa do depósito, e o meu papel e de outros que trabalhavam lá era descarregar as frutas e verduras que você vai lá na sua comodidade no supermercado,
e pega, mas lá atrás tem gente suando. E essa luta minha durou quase 4 anos, foram 3 anos e 9 meses. E eu chegava em casa cansado, né? Esforço físico, eu queria descansar. E eu pegava, minha esposa cozinha muito bem, né, meu irmão? Cozinha muito bem. Né? Tem que elogiar. Ontem eu preguei sobre casamento, eu produzi prova contra mim mesmo, porque eu falei de casamento e a minha esposa só estava olhando, me observando, né? Pensando assim, você está falando coisa aí que você não está fazendo. Mas eu falei que eu estava produzindo prova contra mim mesmo. Pregar sobre casamento não é fácil, não. Enfim, chegava em casa cansado, ia comer, e eu comia e ficava de frente para a televisão, mas o Espírito Santo lá no fundo começava a falar no meu coração: vai ler Bíblia, vai orar, vai ler Bíblia, aproveita esse tempo. E eu comia, vinha o cansaço e eu dormia. Aí o que aconteceu? Entrou um bendito, um ladrão, para não dizer maldito, que Deus tenha misericórdia dele e ele tenha convertido, porque ladrão a vida dele dura pouco, né? Ou é caixão ou é cadeia. Não sei se está vivo, porque eu não sei quem é. Aí o que acontece? Entrou lá em casa, ele viu o que roubou? A televisão. Hoje eu entendo que às vezes a televisão, ou certeza que ela estava tomando o lugar de Deus no meu coração. Então, queridos, fica aí a autoanálise, tanto para mim quanto para você. Tem alguma coisa que está roubando demais o seu tempo? Tem alguma coisa que está roubando demais a sua atenção? Tem alguma coisa que está tirando o seu foco das coisas de Deus, e você sabe que isso está roubando o seu tempo, roubando o seu dinheiro, trazendo discórdia, trazendo contenda no seu casamento, na sua casa, na sua vida? Cuidado, porque isso pode ser um ídolo. E quando se coloca um ídolo no coração, corre-se um grande risco de ficar sem. Eu fiquei sem a minha televisão. E aí, se tem algum ídolo no nosso coração, e Deus observou e viu que isso é um ídolo, você e eu estamos correndo o risco de ficar sem. Eu pregando ontem no culto lá para casais, eu disse algo, eu falei: olha, algumas atitudes erradas do casal, que os casais estão cometendo. Olha para cá. Uso demasiado do celular. E eu disse: às vezes as pessoas, os casais, ao levantar, a primeira coisa que vai tocar é o celular. Vai dormir, a última coisa que vai tocar é o celular. Aí o esposo, a esposa está do lado. Deu para você entender? Aí não tem mais o toque, não tem mais. Aí eu brinquei com os casais que estavam lá, falei: irmãos, vamos namorar. Vamos namorar, larga o celular e vamos dar uma namorada. Então larga o celular, larga tudo que está roubando o seu tempo. E eu fiz tanto curso de casal, eu e minha esposa, que a gente precisava demais, porque a gente fez os 4, 5, né, velho? A gente era problema. Aí eu estudando a semana inteira para pregar nesse culto lá, e peguei as apostilas. Aí a primeira apostila, eu falei isso lá ontem também. Essas apostilas servem para gerar contenda no coração da gente, no casamento da gente, é para tocar na ferida mesmo. Aí lá tinha assim, para fazer a tarefa junto. E as perguntas são capciosas. Perguntas tais como: a esposa do lado, o esposo do lado, escreva qual é o defeito da sua esposa. Tem defeito? Não, que é isso? Nunca ninguém falou com isso. Da onde? Aí a Laura, minha filha, pegou a apostila lá e falou passando: mas vocês fez o curso, mas vocês não respondeu as tarefas. Eu falei para ela: porque estava briga, filha. O pau quebrava. Fala o defeito da sua esposa, fala o defeito do seu esposo. Não, aí começaram a escrever lá. Estava um do lado do outro, falava: mas não é assim. Mas eu acho que esse é o propósito, para mexer na ferida, não é? Então, voltando a falar sobre ídolo, cuidado. Se tem alguma coisa que está roubando demais o seu tempo, roubando seu dinheiro, roubando a sua comunhão com as pessoas, com o seu casamento, roubando a atenção que tem que se dar para os filhos, isso é ídolo. E Deus pode tirar isso.
E se a gente não tirar por conta própria, o próprio Deus tira. Então olha para a pessoa do seu lado, fala para ele, fica esperto. Amém? Ah não, ele não idolatra, não. Se dá muita atenção para uma coisa e deixa outra, é porque tem um ídolo no coração. O quê? Já? É assim, irmão. É só falar. Eu pregando para casal ontem. Pregar para casal é complicado. Eu percebia pela posição corporal dos casais quem estava bem e quem estava ruim. Quem estava lá porque queria e quem estava lá por obrigação. Os que estavam melhorzinho no negócio, estavam igual o Diego e a Ludmilla assim, abraçadinho, segurado a mão assim, de vez em quando, fala para o seu marido que eu te amo. O pastor pegou o microfone e falou, fala para sua esposa que eu te amo. Aí eu virei para mim passando e falei, fala que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Assim, aquilo eu te amo, quero te... Começa bem só a introdução, depois eu vou falar, você está fazendo fundão. Vou pregar um dia aqui para vocês sobre o casamento. Aí vocês vêm de boa e vão embora brigar. Funciona mais ou menos assim. Aí resolve em casa, entra dentro do carro, qualquer, né? Como resultado da idolatria, como resultado da apostasia, a Bíblia diz, no verso 1, como nós lemos aqui, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para repreender o povo de Israel. Deus aparece porque aqui foi o próprio Deus que apareceu. Porque aqui Deus aparece e aí se expressa a sua decepção com o seu povo. Ele aparece e faz uma pergunta para o povo dizendo, por que vocês não me obedeceram? Em outra tradução diz assim, que é isso que vocês fizestes? Então essa aparição deste anjo foi uma teofonia. A teologia chama isso de teofonia. O que é teofonia? É uma aparição de Deus em forma perceptível pelos sentidos humanos. Então foi o próprio Deus que desceu. Não foi um anjo. Foi o próprio Deus. Porque em diversas situações Deus enviava um anjo. Mas aqui o anjo, como está escrito aqui, foi o próprio Deus. Então o fato de o próprio Deus vir para transmitir uma mensagem mostra como as coisas tinham ficado sérias em Israel. O negócio estava feio. Eles tinham esquecido de tudo, a nova geração esqueceu de tudo. E a gente percebe que para Josué Deus trouxe uma mensagem de encorajamento. Lembra lá de Josué capítulo 1? Encorajamento. Seja forte, seja corajoso. Não temas, medita nela de dia e de noite. Quando você meditar nela de dia e de noite, vai prosperar tudo que você fizer. Uma mensagem de encorajamento. Deus encorajou Josué várias vezes. Seja corajoso, Josué. Seja forte. Mas quando Deus vem trazer uma mensagem para essa nova geração, foi uma mensagem de castigo, de repreensão, de puxão de orelha. Então quando Deus apareceu aqui, a gente percebe que Deus manteve todas as promessas que Ele tinha feito com o povo de Israel. Nenhuma das promessas que Deus fez para esse povo falhou. E a promessa de Deus para esse povo era simples. É para mim e para você essa promessa. Sabe como que funcionam as coisas de Deus para mim e para você? Como funcionaram para Israel? Funciona assim: obediência traz bênção, desobediência traz disciplina. Obedece a Deus, vai ter bênção. Desobedece a Deus, disciplina. Porque Deus, Ele tem prazer, Ele é fiel em nos abençoar. A palavra dEle é fiel em nos abençoar. A palavra, Deus é sempre fiel à sua palavra, quer seja para nos abençoar, quer seja para nos disciplinar. Porque a gente só pega as promessas de Deus, as partes boas, né? Quando Deus diz assim, vou te abençoar, todo mundo logo já diz amém. Vou abrir porta, vou te prosperar, todo mundo logo de imediato já diz amém. É automático, é instantâneo. Mas quando alguém pega o microfone e diz, olha, Deus está mandando dizer para a igreja, se a igreja não mudar, Ele vai trazer juízo sobre a igreja. Todo mundo começa a amarrar e repreender. Amarrado, o sangue de Jesus tem poder, isso não vem de Deus.
Mas Deus é fiel nas palavras dele, tanto aquelas que são para abençoar, quanto aquelas que são para nos disciplinar. E a desobediência desse povo deixa claro para Deus que eles não expulsaram os inimigos porque eles queriam que os inimigos ficassem na terra. A nossa desobediência muitas vezes é uma demonstração de que nós não queremos largar aquilo que Deus chama de pecado. Então, quando a gente está insistindo em desobediência, é porque nós estamos mostrando para Deus que nós não queremos largar alguma coisa. Por isso nós desobedecemos. Por isso nós não queremos. Nós queremos ficar como estamos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E o povo do Senhor não ouviu, desobedeceu, e olha o que aconteceu. Deus permitiu que eles fizessem as coisas do jeito que eles queriam. Ou seja, Deus advertiu as consequências. As consequências quais seriam? A consequência seriam que eles seriam conquistados por outros inimigos. Deus permitiria que outros inimigos viessem e subjugassem o povo de Israel. Se você ler Juízes capítulo 6, Gideão está escondido, porque todas as vezes que eles plantavam, vinha o inimigo roubava. Diz Juízes capítulo 6 que os inimigos deles eram tão numerosos quanto a areia da praia do mar. Eles estavam escondidos. Então a gente percebe, Deus adverte, Deus permitiu que eles fizessem as coisas do jeito deles, mas Deus disse assim: tudo bem, você terá o que deseja, mas sofrerá as consequências. Você vai ter o que você quer, mas você vai colher as consequências. Abra comigo em Salmo 106. Salmo 106, verso 13 e 15. Olha Deus repreendendo Israel. Mas logo, 106, 13 de Salmos. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que eles pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Sabe qual é esse episódio aqui? Quando eles reclamaram e murmuraram porque eles queriam carne. Deus deu o que eles queriam, enviou codornizes. Eles comeram carne. Deus disse aqui, deu-lhes o que lhe pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Em algumas traduções diz, fez a alma deles definhar. Tem alguma tradução aí que diz, fez a alma definhar? Na Bíblia da Vanessa está definhar, na da Isadora está definhar a alma. Então a gente percebe, definhar a alma significa consumir progressivamente. Oi? Magreza nas suas almas, doença nas suas almas, a alma ficou doente, a alma definhou, porque a gente percebe, é só lembrar de Salmo 32 ou 51, quando Davi peca com Batseba. Vamos ler. Acho que é Salmo 32, se não for 32 é o 51. Está ali, o Mateus colocou ali. Vou ler o que está escrito. Não vou ler, fica aí, eu me acentuo aqui. Salmo 32, o verso 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Preste atenção aqui. O verso 3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim, disse o salmista Davi. Então a gente percebe aqui que Deus permite que esse povo ficasse adorando, mas Deus apareceu numa teofonia, exortando, repreendendo e perguntando para eles: por que vocês não me obedeceram? O que foi isso que vocês fizeram? E a gente percebe que Deus
o povo, quando ouve essa mensagem, o texto diz, a mensagem era pesada. Quando o povo ouve essa mensagem, diz a palavra do Senhor em Juízes que eles choraram. Eles choraram. Só que essa tristeza, ela veio por consequência de pecado, e não por convicção de pecado. Ou seja, foi uma tristeza temporária, foi uma tristeza superficial, que não levou eles ao arrependimento. Porque se eles tivessem chorado e se arrependido, o livro de Juízes, a história do livro seria diferente. Eles tinham mudado as atitudes, eles teriam largado a prática idólatra, a prática de deuses estranhos. Sabe o que o pastor Augusto Nicodemos diz? Ele disse assim: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Muitas vezes a gente chora porque pecou. Eu já chorei porque pequei, mas chorar porque pecou e não mudou, não é arrependimento. A palavra do Senhor é clara em dizer, acho que Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões não prospera, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Tem que confessar e deixar. O povo de Israel chora, se lamenta, mas a gente percebe que foi uma tristeza temporária e superficial, não leva eles ao arrependimento. E muitas vezes o nosso arrependimento, a nossa tristeza com o nosso pecado, ela é muito superficial e muito temporária. Porque a história do povo de Israel nesse livro, nesse capítulo principalmente, é que Deus levantava juiz, e esse povo obedecia. Enquanto o juiz estava vivo, eles temiam a Deus. O juiz morria, esse povo voltava às práticas antigas, e há aquele versículo que diz que quando um demônio sai de um homem, ele vai rodear a terra e ele vai voltar para casa, que é o coração do homem. E se ele voltar para casa, que é o coração do homem, e encontrar a casa varrida e adornada, ou seja, vazia, a Bíblia diz que ele vai trazer consigo 7 demônios. E a Bíblia diz que o estado do homem vai ser pior do que o primeiro estado. Esse povo, quando o juiz morria, eles se entregavam ainda mais à depravação moral, à idolatria, a se envolver ainda mais com outros deuses. Era um ciclo vicioso. Então a gente percebe que Deus concedeu o desejo deles. Por que Deus concedeu o desejo deles? Não é porque Deus queria, é porque eles não aceitaram um não de Deus como resposta. Com Deus, queridos, é sim, sim. Com Deus é o quê? Sim, sim e não, não. Se Deus disse não, não vai adiantar chorar, não vai adiantar se lamentar, não vai adiantar fazer campanha, não vai adiantar fazer vigília, não vai adiantar fazer nada, porque Deus disse não. E muitas vezes nós insistimos com Deus para Ele nos dar alguma coisa que Ele não quer nos dar. Nós insistimos. O texto de Salmo 115 diz que Deus fez o que eles queriam, mas fez a alma deles adoecer, eles definharam, eles morreram espiritualmente, eles ficaram doentes espiritualmente. Então a gente tem que parar de insistir com Deus em coisas que a gente sabe que não é para nós. Parar de insistir. Eu sempre cito essa música, porque tem gente que sempre fica orando para Deus, pedindo a Deus restituição. Porque tem aquela música do toque, acho que toca no altar, trazendo a arca, eles não dão tanto nome, que eu nem sei qual é o nome da banda mais. Do Davi Sasser, né? Nome de Deus. As músicas dele são muito bonitas, ele canta muito bem. Estou falando mal dele. Mas muitas pessoas pegam aquela música que diz assim: restitui, eu quero de volta, eu quero. O refrão da música é Sara-me. E as pessoas ficam orando para pedir a Deus coisas que o próprio Deus tirou. Ficam orando, pedindo a Deus, pedindo restituição de coisas que foi o próprio Deus que tirou. E como criança mimada, a gente fica insistindo: Deus, me dá. Entenda uma coisa: se não está mais com você, se você não tem mais, é porque não te edifica mais. É porque não, já cumpriu o propósito que tinha que cumprir. O propósito de Deus
naquela pessoa, naquela situação, naquele lugar, cumpriu-se um ciclo da vida. Há um tempo e modo para todas as coisas debaixo do céu: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. Mas quando se acaba muitos ciclos da nossa vida, nós ficamos nos lamentando, insistindo com Deus e pedindo coisas que não é mais para nós, que não é mais a vontade de Deus para nós. E com isso nós estamos pecando, estamos muitas vezes adiando bênção, porque Deus quer dar coisa nova, a gente está pedindo a velha, não é? Jesus não disse da seguinte forma, que não pode colocar remendo novo para o velho? Porque se colocar remendo novo em trapo velho, o remendo novo vai rasgar o trapo velho. E muitas vezes Deus quer nos dar coisas novas e nós ficamos olhando para trás e pedindo coisas velhas, porque nós nos apegamos às coisas velhas. Eu já contei a história do tênis para vocês, o meu tênis? Acho que já. Vou te contar essa história. Eu tinha um tênis, eu tinha ganhado um tênis há muitos anos atrás, era um Mizuno, muito bom para fazer caminhada. Tênis caríssimo na época. Eu ganhei, não tinha condição de comprar. Foi o irmão da igreja que eu congregava que me deu. E eu fazia caminhada com esse tênis. Só que chegou um ponto que ele já estava tão velho. Você já viu quando o sapato abre a boca aqui na frente? Já viu quando o sapato abre a boca aqui atrás? Esse era meu tênis. Como você fazia caminhada, pastor? Todas as vezes que eu ia fazer caminhada, eu comprava um Super Bonder. Ia lá e colava a boquinha do tênis e colava onde estava descolando. E nisso, a minha esposa, eu peguei um dia, fui caminhar, procurei o tênis em toda a casa e não achei. Procurando a cozinha, procurando no quarto, procurando na área, procurando na sala, não acho o tênis. E a minha esposa calada. Aí eu peguei, cheguei para ela e falei assim: bem, você jogou meu tênis fora, não jogou? Ela falou: joguei, estava velho. Aí eu virei o giraia dentro de casa. Resultado: eu conheço uma irmã, ela não vem aqui, ela já veio algumas vezes, mas ela tem uma dificuldade muito grande, coisas pessoais, não vou entrar em detalhes, marido, enfim, casamento. Ela tem dificuldade em vir à igreja. Eu oro muito com ela por telefone. E ela pegou e falou assim: pastor, no final de ano, pastor, eu quero conversar com o senhor, preciso de um conselho e de uma oração sua. A igreja era ali ainda na 20. E eu peguei, enfim. Aí eu olho pelo Insufilme, lá tinha Insufilme, aqui não tem. Insufilme funciona assim de dia. De dia você vê lá fora, quem está lá de fora não te vê. Eu vi ela de longe com várias sacolas na mão. Adivinha de onde? De uma loja de tênis. Chama World Tênis. Vocês lembram dessa loja? Não sei, acho que tem ainda, né? Tem. Ela é a dona de lá. Ela é a dona de lá. Tinha tênis para mim, para minha esposa e para os meus 2 filhos. Então, queridos, muitas vezes Deus quer dar coisa nova e a gente está tentando remendar a coisa velha. A gente está insistindo com Deus para Ele nos dar alguma coisa que Ele não quer nos dar. E se insistirmos, Deus pode até permitir, mas não vai ser a vontade boa, agradável e perfeita. A alma pode definhar por causa daquilo. A alma pode adoecer por causa daquilo. Então, por isso, eu quero que você entenda: Deus permite ao ser humano que o ser humano haja conforme o seu querer, pois Ele lhes dá o direito de escolher livremente. Mas nós iremos colher o fruto da nossa escolha. Gálatas 6,7 diz: de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então eu te deixo um conselho: cuidado com o que você tem pedido a Deus. Amém? Pare de insistir com coisas que você já tem um não de Deus. Podemos ter 3 tipos de respostas, se eu não me engano, da parte de Deus: sim, não, espera. Não é? Você concorda comigo? Normalmente são esses 3 tipos de resposta que Deus dá: sim, não e espera. Na troca do meu carro, Deus disse sim.
Tudo cooperou para o bem, tudo cooperou para o bem. Mas eu já tinha tentado trocar o carro há muito tempo atrás, várias vezes, já contei para vocês várias vezes, e Deus disse: espera. Por quê? Nunca vou saber. Não cabe a mim saber. Então eu deixo um conselho para você: se você tem um sim, louvado seja Deus, vai de acordo com o sim. Você tem um não, baixa a bola, fica na sua, não entra onde não é para entrar. Você tem um espera, aqueles que esperam no Senhor renovam força, corre não cansa, caminho não se fadiga. Esperar não significa sentar e ficar de braço cruzado, não, esperar significa dobrar o joelho e continuar orando. Amém? Só que nessas 3 tipos de resposta, nós sempre escolhemos aquilo que Deus não escolhe. A gente pode, às vezes Deus falou não, a gente escolhe o sim. Às vezes Deus falou sim, falou espera, a gente escolhe o sim. Então, vamos ser sábio e não tente manipular Deus, porque Deus não pode ser manipulado pela força humana, Ele é Deus. Vamos ficar de pé. Tem mais coisa aqui, mas o tempo não dá e eu já tinha falado praticamente isso aqui. Acho que foi claro. Então o amor suporta tudo, mas não aceita tudo. Por isso que tudo aceita não é amor, é omissão. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. E não é porque nós vivemos no mundo, estamos no mundo, que nós temos que ser igual ao mundo. Olha para mim. Amém? Não é porque nós estamos no mundo, vivemos no mundo, que nós temos que ser igual ao mundo. Você é luz em meio às trevas. Você é sal. E se o sal perde o seu sabor, ele não serve para nada. Amém? Então nós não podemos imitar o inimigo. Se alguém lá fora faz coisas que não condizem com a palavra de Deus, eu não vou fazer. Eu vou me levantar contra e vou dizer: eu não faço isso porque a palavra do Senhor me orienta a não fazer. Vai ser cancelado? Não estou nem aí com cancelamento, eu quero ir para o céu. Amém? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para nós mantermos a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. E nós não podemos idolatrar nada e nem ninguém. E a gente aprendeu aqui que Deus permitiu que esse povo fizesse as coisas do jeito que eles queriam, mas definiu a alma. Então você e eu vamos orar e vamos dizer assim: Senhor, eu não quero fazer como eu quero fazer. Você vai orar, quem sabe aí, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pai querido, eu oro em nome de Jesus, o Senhor, por mim e pela tua igreja que se reúne hoje. Nós aprendemos, ó Deus, que Israel se corrompeu à idolatria, à depravação moral, porque, ó Deus, eles deixaram ser levados pelos costumes dos povos. Eles se envolveram tanto, ó Deus, que passaram a adorar deuses estranhos, começaram a idolatrar, ó Deus, outros deuses, e se esqueceram do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes, ó Deus, nós levantamos altares em nosso coração, ó Deus, não para deuses de pau, de pedra ou de gesso, feito por mãos humanas, mas muitas vezes idolatramos casa, carro, dinheiro, profissão, trabalho, idolatramos a nossa família, o nosso ministério, colocamos, ó Deus, altares no nosso coração, ó Deus, e muitas vezes muitas coisas estão tomando, roubando o tempo que não é, ó Deus, o tempo que é do Senhor. E por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e tire todos os ídolos que estão dentro do nosso coração, se porventura tem algum. Porque se alguma coisa tem, ó Deus, roubado e tomado o nosso tempo, isso, ó Deus, tem que ser retirado com a maior urgência do nosso coração. Porque a glória, o tempo, a honra é do Senhor e é para o Senhor. Por isso nós te pedimos, sonda o nosso coração, vê, ó Deus, os caminhos maus que estão nele e tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo, que tem desviado a nossa atenção, nosso foco, que não é o Senhor. Porque a tua palavra diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas elas serão acrescentadas, mas a primazia é reino e justiça e não as demais coisas. E nós, ó Deus, não queremos ser como Israel, que o Senhor permitiu que eles vivessem naquela terra, mas não expulsou aqueles inimigos. E muitas vezes, ó
ó Deus, eles se conformaram, e muitas vezes nós estamos pedindo ao Senhor coisas que nós já sabemos que não é a vontade do Senhor para nós, e com isso nós estamos pecando. Nós estamos orando e pedindo por coisas, ó Deus, que não devem ser pedidas. Olhamos para trás e dizemos: Deus, restitui